Olá, alunos, bem-vindos ao nosso podcast Trilhando Pensamentos. É uma alegria imensa partilhar esse momento, esse novo projeto com vocês, para que possa enriquecer o conhecer, para que vocês possam partilhar um pouco e também aprender muita coisa boa que nós estamos preparando para vocês dos nossos cursos. Então, o podcast começa hoje com esse primeiro episódio que está incrível e você vai ser o beneficiado desse momento de partilha que vamos fazer aqui com vocês. Bom, nós queremos sempre trazer conteúdos que os ajudem a transformar a sociedade. Afinal de contas, vocês estão se formando para serem professores. Então, queremos que este conhecimento que trazemos aqui, que serão de temas diversos, que atingem a sociedade, que atingem a construção social, que de fato possa trazer um enriquecimento para a sua vida e também para a sua formação. Partilha desse projeto e vocês verão sempre aqui conosco o professor Rodrigo, que é o nosso mediador. Professor, que alegria compartilhar desse projeto, que bom que deu certo, bem-vindo. Obrigado, professor Eduardo, obrigado o Cesumar, por essa oportunidade. Como o professor Eduardo disse, este é um momento enriquecedor, porque envolve os cursos de Ciências Humanas e nós vamos debater sobre diferentes temas, nesse podcast. Vamos ter aí talvez 3, ainda 4 episódios, nós estamos decidindo, mas sempre com um tema voltado aos nossos cursos, às licenciaturas. Muito bem. Bom, e para começar o nosso debate de hoje, a gente pensou bem em quem nós convidaríamos e também pensamos muito bem num tema que pudesse abranger aí a atualidade e pudesse ser do interesse comum dos nossos cursos. Então, no episódio de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a sustentabilidade e o urbanismo. E nós convidamos para estar conosco neste primeiro episódio o Matheus Barros, que é formado em Engenharia Civil aqui pela Unicesumar, se especializou profissionalmente como consultor, atuou para o programa de Cidade Empreendedora do Serviço Brasileiro de Apoio a Microempresas, o SEBRAE, no Mato Grosso do Sul, na criação de políticas públicas, gestão de resíduos, planejamento urbano e desenvolvimento econômico, e também ele é colunista de cidadania e sustentabilidade pela rádio CBN. E atualmente o Matheus Barros é o secretário de Urbanismo e Habitação aqui da cidade de Maringá. Então, Matheus, que alegria, bem-vindo, que bom partilhar desse momento com você aqui na Unicesumar. Muito obrigado por me receber e tenho certeza que vai ser um ótimo papo. Muito bem, então nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre urbanismo e sustentabilidade, que é um tema muito atual. Na verdade, já faz tempo que é um tema atual esse, que vem trazendo aí em vários momentos, várias reflexões. E, Matheus, a gente queria saber um pouquinho como que isso funciona, o crescimento das cidades, meio ambiente, tanta coisa que a gente pode aprender aí sobre essa questão de sustentabilidade, de qualidade de vida da população. Então a gente queria saber um pouquinho como o crescimento das cidades afeta tanto o meio ambiente como também a vida das pessoas. O crescimento da cidade é a materialização de como a vida das pessoas vai ocorrer e como elas vão interagir. Então, a prática é que o jeito que a gente desenha a cidade vai determinar quanto tempo você vai gastar se movimentando, vai determinar a distância que você vai estar dos serviços que você precisa no dia a dia, vai determinar o espaço em que você vai estar confinado a maior parte do seu tempo de lazer e do seu tempo de trabalho. E também vai determinar que tipo de problemas você vai enfrentar no seu dia a dia, como a gente está vendo, por exemplo, o caso de São Paulo agora, que se impermeabilizou completamente e agora isso resulta em interrupções diárias da vida das pessoas, até com enchentes dentro do metrô. Então, pelo outro lado, o da crise climática de uma forma mais ampla, a gente tem visto esse problema se manifestar e muito enfoque tem sido dado para indústrias e o impacto das indústrias nas questões ambientais, mas a prática é que
a maior emissão de gases de efeito estufa, por exemplo, é diretamente ligada com a indústria de construção civil e a forma que a gente constrói as edificações. Então, até na entrevista com a CBN eu tinha mencionado essa questão de, por exemplo, o carro elétrico sendo colocado numa posição de essencial para a sustentabilidade. Mas a prática é que se a gente jogasse fora todos os veículos a combustão do mundo hoje, por exemplo, e trocasse por veículos elétricos, veículos de passageiros pessoais, uma quantidade enorme de recursos teria que ser minerados para fazer isso, e o impacto que a gente teria nas emissões anuais seria de apenas 7% de todos os veículos de passeio do mundo. Por outro lado, a construção civil é responsável sozinha, como indústria, por 35% a 39% das emissões de carbono. Então, quando você fala realmente de forma séria sobre sustentabilidade, você vê que é possível a gente alcançar um mundo mais sustentável sem, por exemplo, carros elétricos. É até essencial que a gente mude para micromobilidade e veículos pequenos, né? Mas é impossível a gente imaginar um mundo sustentável sem construções sustentáveis. Isso não é um impacto que é diluído, é um impacto anual também. A gente está falando de todo ano a gente constrói, e o jeito que a gente constrói, a massa térmica das edificações, a eficiência térmica delas, eficiência energética, eficiência hídrica, vai acabar impactando o meio ambiente por mais dezenas de anos. Então, eu considero que a questão do ambiente construído, do urbanismo, da forma que a gente está expandindo as cidades e de cada nova edificação que é construída é central para a questão da sustentabilidade e para a criação de um mundo onde a gente consiga imaginar o que é 100 anos para frente. Uhum. Porque hoje esse nível de horizonte já está parecendo distópico. Matheus, quando nós falamos sobre urbanismo sustentável, cidades inteligentes, smart cities, etc., existe uma preocupação, principalmente dos engenheiros e dos arquitetos, em relação à estrutura dessas cidades, como você bem disse. E a parte social, a parte humana, porque quando nós pensamos em sustentabilidade, eu não posso pensar somente em um prédio inteligente, uma rua ecológica. Eu preciso pensar nas pessoas. Como que você olha o social e a sustentabilidade dentro da cidade? Dentro desse conceito de urbanismo sustentável? Eu vejo que a sustentabilidade social e a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade econômica andam perfeitamente juntas para um futuro mais sustentável. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Hoje, a forma que a gente constrói uma casa popular, por exemplo, com colunas pilarete de concreto, vedação de tijolo, mais chapisco, mais reboco, mais a tinta dos dois lados da parede, mais piso, mais cerâmica. Cada um desses materiais, mais a telha, cada um desses materiais para ser produzido requer uma fornalha queimando no caso das telhas, 600 graus Celsius, o tijolo também 600 graus Celsius, o concreto precisa de clinker, que precisa de uma caldeira 800 graus Celsius, o aço precisa ser fabricado a mais de 1.300 graus Celsius. O aço até acaba sendo uma situação de camadas e camadas disso, porque você tem que minerar o ferro com veículos a diesel, transportar esse ferro com veículos a diesel, queimar o ferro para fazer um pellet a mais de 1.000 graus Celsius, transportar o pellet, queimar o pellet para você fazer o aço em bobina, depois transportar a bobina e depois você ainda precisa esquentar ele de novo para poder dar forma a uma viga de estrutura metálica, por exemplo. Então você percebe que cada uma dessas etapas, do jeito que ela está estruturada, causa um impacto ambiental que é muito significativo. Pelo outro lado, tem as formas sustentáveis de construção, que são muitas vezes atreladas à forma que se fazia a arquitetura vernacular e em comunidades remotas e também sem um desenvolvimento econômico forte. Então, por exemplo, ao construir uma casa de taipa de pilão, que pode ter um acabamento em tadelacte, que fica lindo, chamado reboco marroquino, que é também impermeabilizado. A terra, que está no próprio terreno,
é transformada junto com palha, que compõe a taipa leve, e pode ser com elementos naturais, por exemplo, uma armação de madeira, uma armação de bambu, constrói as paredes, constrói o envoltório da casa, que também pode ser coberta com uma cobertura verde, feita com também madeira, terra e algumas plantas. Essa estrutura, por você estar trabalhando com terra e com paredes grossas, ela tem uma massa térmica maior e uma eficiência energética, ela impede que o calor entre na edificação com mais eficiência do que o tijolo baiano, que é feito fininho, justamente porque é uma questão de economia industrial. Uhum. Economizar o máximo de material, produzir o material mais fino possível e gerar esse benefício justamente para a indústria que tá produzindo. A casa de taipa de pilão, ela pode ser ensinada sem nenhum tipo de habilidade prévia com construção para comunidades remotas e resulta numa construção que é mais sustentável. Então, isso que eu digo que, ao migrar por sistemas construtivos mais antigos, mais vernaculares, construir com a terra do terreno, com materiais naturais, a gente cria uma solução que é mais eficiente de ensinar pelo lado social, ela é mais barata de executar pelo lado financeiro e ela é mais sustentável pelo lado ambiental. Então, aliado com outras coisas, eu vou conectar, por exemplo, com a questão da drenagem. Hoje, a forma que a gente exige das novas edificações a drenagem é que elas canalizem toda a água que cai ali no terreno nas partes impermeabilizadas. Óbvio que é obrigatório deixar uma área permeável do terreno, mas a parte que chega nas áreas impermeáveis é canalizada e é jogada na rede pública, dentro de um duto de concreto que passa embaixo da rua. Todos os prédios em volta estão jogando dentro desse duto e também a água que cai nas próprias ruas impermeabilizadas também é jogada ali. Então você vai concentrando um problema dentro de uma tubulação que em algum momento enche, é aí que você tem a inundação das vias públicas. E aí você pega a água de várias áreas e joga tudo com a força máxima dentro dos rios urbanos. Se você já visitou algum dos fundos de vale em Maringá, você vai perceber que as raízes das árvores estão todas expostas. Porque em momentos de chuva, a água de todos esses centros é concentrada e ela leva tudo pelo caminho, inclusive lixo que cai nas bocas de lobo. Então, a forma que a gente pensava antes sobre tudo advém, todo o ambiente construído advém de cadeias de produção centralizadas, resulta em todos os problemas que a gente acaba enfrentando no ambiente urbano. A alternativa, por exemplo, nesse caso da drenagem, é trabalhar com poços drenantes, com jardins filtrantes, fazer com que a água que cai no terreno infiltre no terreno. E aí a gente resolve um outro problema, que é, por exemplo, o caso do Parque do Ingá, onde toda essa água é jogada nos rios, não recarrega o lago, e a gente acaba tendo essa situação de ter muita chuva e um lago secando ao mesmo tempo. Mas ali também tem uma questão imobiliária. Tem também uma questão imobiliária, mas, de novo, essa questão imobiliária, o mercado ele atende à regulação. Ele só trabalha em cima de regulação. Então, eles fazem as edificações e o sistema de drenagem do jeito que eles fazem, centralizados, jogando toda essa água na rua, depois vai parar no rio, porque a gente obriga eles a fazer assim. Então, o primeiro ponto para poder mudar o ambiente construído é justamente na forma que a gente escreve legislação e código de obras. Então, o setor privado ele pode ser um aliado ou ele pode ser um inimigo nas questões urbanas. Depende do que a gente obriga eles a fazer. É porque também nós vamos entrar em outras discussões quando nós pensamos no setor privado e no setor público. A questão é assim, olhando para uma cidade, não vou considerar nem a região metropolitana, tá? São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes. Como que esse urbanismo sustentável poderia atingir uma cidade do tamanho de São Paulo? Olha, eles vão ter que ser um dos primeiros a, por exemplo, implementar novos sistemas de drenagem. Você acha que o básico é isso? A primeira coisa seria obrigatório, porque
o sistema centralizado ele é fadado ao fracasso, principalmente considerando as mudanças climáticas. Não vai ser com, por exemplo, a forma de fazer o concerto de São Paulo usando a metodologia atual seria você abrir as ruas e trocar a bitola dos dutos de concreto que estão passando embaixo dela por uma bitola maior. Se você imaginar esse cenário por alguns segundos, você vai ver o preço que é continuar na mesma mentalidade de sistemas centralizados. É inviável para São Paulo, mas é inviável para todas as cidades. Agora, quando você muda para essa lógica de não, a gente tem que estar trabalhando com sistemas que descentralizados. Então, por exemplo, igual alguns professores aqui da UEM conduziram um estudo ali na região do Parque do Ingá, instalando poços drenantes do lado das bocas de lobo. O professor Sandro da UEM e a professora Miti. Com aquela solução que custa menos de R$30 mil, você faz com que a água que está passando por aquela drenagem, ela primeiro infiltre e apenas o que está extravasando daquela drenagem acabe indo para centralizado. Então, você, no mesmo bueiro, duplica a vazão que ele é capaz de aguentar, a capacidade que ele é capaz de aguentar, com uma perfuração pontual naquele espaço. Então, você vê como uma mudança de mentalidade sobre o sistema resulta, de novo, uma solução mais barata, mais eficiente, mais ambientalmente correta, que consegue resolver de forma pontual os problemas nas áreas de alagamento. Pô, Matheus, você viajou vários lugares, várias cidades do mundo, conheceu muitos lugares, e você teria assim, exemplos de cidades sustentáveis que deram certo, que funcionam e que, enfim, de alguma maneira trouxeram bons resultados para a população nessa maneira sustentável de se projetar? Tem duas perspectivas para abordar nesse caso. As cidades mais sustentáveis têm que olhar uma perspectiva de bairro. Então, é possível fazer um bairro sustentável e um conjunto de bairros sustentáveis vai constituir uma cidade sustentável. Mas, olhando com uma perspectiva macro, assim, de cidades que eu citei, uma das que mais me impressionou foi Singapura. Então, Singapura tem uma história muito peculiar, que ela é uma das poucas cidades-estado no mundo e uma das únicas que ganhou a independência de forma forçada. E ao ser forçada a independência, ser expulsa da Malásia, eles foram obrigados a criar um planejamento urbano de longo prazo, como sendo a única forma da cidade não entrar em caos absoluto. Esse planejamento eles desenvolveram em parceria com a ONU, na época, lá nos anos 70. E esse planejamento foi tão robusto ao ponto de que as expansões do terminal de aeroporto que eles fizeram nos últimos 5 anos estarem previstas naquele plano original. Então, todas as vias, todos os transportes públicos, todo o paisagismo da cidade, todas as distribuições residenciais, comerciais, uso misto, tudo é uso misto, do município foram planejadas antes. E o resultado disso é que eles puderam incorporar esse conceito de cidade-jardim já lá no começo do planejamento da cidade. Então, todas as ruas são extremamente arborizadas, todas contêm muita área permeável. Toda a cidade foi desenvolvida para poder ser integrada à natureza. Hoje, eles também, por estarem em uma situação muito restrita, por exemplo, de não serem autossuficientes em água nem em comida, eles tiveram que cuidar muito bem do meio ambiente deles. Então, os rios urbanos eram extremamente poluídos no momento que eles ganharam a independência, por causa de um histórico do governo britânico, tiveram que ser despoluídos. E assim, era uma situação parecida com em São Paulo, era olhar para um rio que era literalmente um esgoto a céu aberto, pensar como a gente vai recuperar isso. E através de um programa governamental extremamente robusto, eles começaram a limpeza desses rios e a transformação desses rios em parques, que hoje permitem que eles possam dizer que todo cidadão de Singapura
mora a menos de 10 minutos a pé de um parque, porque todos os times urbanos se tornaram parques. Então, é possível ver que com planejamento e com intenção clara do poder público de mirar na sustentabilidade, é possível criar cidades muito sustentáveis. Eu quero fazer uma pergunta ao contrário. Você falou de um modelo. Já que você conheceu várias cidades do mundo, eu queria uma cidade que você olha assim, não dá. É uma cidade que errou, ela tentou e não deu certo. Não pode ser cidade brasileira, porque é fácil. Eu acredito que a antítese de cidade sustentável que eu vi no mundo aqui, a escudo errado, é Dubai. Assim, ao mesmo tempo, olhando pela questão social, é complicado porque não é como se desse para pedir para eles não construírem o deserto, se essa era o território deles, historicamente deles, onde isso milenarmente foi onde eles viveram. Mas Dubai escolheu apostar no modelo de desenvolvimento americano. E então você vê bairros segregados por uso, então áreas estritamente residenciais, longe de comércios. Você vê um extremo investimento no transporte por veículos pessoais, então grandes rodovias, muitas e muitas pistas. Construídas numa região onde realmente a única forma de você ter água ali é, de novo, com caldeiras queimando combustível para poder esquentar a água, evaporar ela e depois você poder usar de novo. Pelo menos eles juntaram a produção de energia junto com essa produção de água, então é a mesma caldeira que faz energia e o vapor da água com o texol ele gera energia que alimenta a cidade. Mas todo o modelo de urbanismo aplicado lá foi sinto muito falho. Assim. Ele resultou numa cidade onde durante esse trabalho que eu desenvolvi lá, que foi levar junto com o CIO prefeitos aqui do Brasil para a World Expo, a exposição global acontece já há séculos, foi inclusive numa exposição global que a Torre Eiffel foi construída. Então, a World Expo é um evento que acontece se não me engano, de 5 em 5 anos, e onde os países trazem o que eles têm de melhor para mostrar para o resto do mundo. Os países, não as cidades, os países. E daí, nesse ano, foi em 2021, se não me engano, 2022, foi lá em Dubai, e foi o evento que teve mais participação de países, justamente porque, como era importante para os Emirados Árabes a parte turística, eles pagaram pelos stands de todos os países. Então, os países que eram muito pobres para poder ter um stand, receberam os stands, e daí puderam povoar junto com seus artefatos, com cultura, que eles tinham para mostrar. Foi um evento muito interessante, assim. Eu fiz questão de passar em todos os stands, deu para ver lá das ilhas do Pacífico o que eles tinham para mostrar de interessante. Mas nessa perspectiva, ali, durante o evento, eu fiquei em uma parte da cidade, e depois que o evento acabou, eu fiz questão de pegar um hotel numa área que não era uma área turística da cidade. E era um contraste claro, assim, de uma rua para outra. Você tinha habitações extremamente mal construídas, que eram de morar com as pessoas que construírem o lado turístico da cidade. Então, em cada questão que eu via, Dubai era uma amostra de o que não fazer. É um urbanismo que engana. E que vende muito bem. Porque eu jamais pensei que você falaria Dubai. Né? Eu sei dos problemas que tem a cidade, mas eu não pensei que seria Dubai. Porque assim, quando você vai olhar as fotos, você vai olhar o urbanismo, realmente é muito bonito. Mas tem essa parte que você está dizendo que é problemática. E que daí, ficando claro, né? Dubai não inventou essa forma. Copiou essa forma de cidades americanas. Então, os mesmos problemas que eu posso mencionar sobre Dubai, eu posso mencionar sobre Phoenix, por exemplo, no meio do deserto do Arizona, nos Estados Unidos.
e de como esses problemas eles não são resolvíveis apostando na mesma forma. Por exemplo, muita gente daqui do Brasil inveja os Estados Unidos por questões de, por exemplo, lá o asfalto não tem buraco. Mas eles mostraram que, tipo, você tem, ao você espraiar a cidade, baixar muito a densidade, limitar muito a construção até dos edifícios pequenos, ali de 3, 4 pavimentos, e separar o comércio das zonas residenciais, você, para começar, obriga as pessoas a terem que pegar o carro para ir numa loja e comprar o pão e andar 10 minutos de carro para comprar o pão. Você elimina os pequenos comércios, porque se você vai ter que dirigir 10 minutos para comprar pão, você não vai querer comprar só pão. Então, isso favorece as grandes lojas, que é como a gente vê esse urbanismo funcionando, aquelas lojas gigantescas no meio do estacionamento ainda maior, do lado de uma via de uma rua arterial que tem 4, 5 pistas e que está sempre congestionado. Mas o Brasil copiou esse modelo. O Brasil também começou a copiar esse modelo. A gente tem algumas cidades. No Brasil é interessante porque a gente viu um pouco dos dois. Urbanistas daqui, como o Lúcio Costa, por exemplo, em São Paulo, aí em Brasília, eles desenharam super quadras que eram feitas para conterem tudo que as pessoas precisam para viver a uma distância caminhável, mas eram conectadas por vias extremamente largas e até um modelo de construir parques extremamente extensos, que depois ficaram difíceis do próprio poder público povoar com coisas úteis, acabaram virando enormes gramados, e que as pessoas tinham que se locomover distâncias enormes para poder chegar em escolas. E que hoje não é um modelo adequado. De Brasília forma nenhuma. não é um modelo adequado de urbanismo, assim. Exato. Porque tudo que você precisa tem que ser com automóvel, o transporte público não funciona e a cidade ficou extremamente cara no plano piloto. Então, assim, não é um modelo de cidade. Parece também que mas não é um modelo de cidade. Justamente. E daí, o Brasília ainda reteve, por exemplo, uma questão de uma densidade relativamente gentil dentro do plano piloto. E São Paulo investiu, por exemplo, no modelo de densificação extremo. Agora tem uma questão muito peculiar, que é do tipo de São Paulo, com todas aquelas torres extremamente altas que criam um sombreamento absurdo na cidade, é menos densa que Barcelona, que só tem edificações de 6 a 8 pavimentos. Então, regrinhas muito pequenas, como por exemplo a obrigação de recuos por todos os lados da edificação, supostamente para gerar uma ventilação, acabavam obrigando as edificações a construir para cima e criar aquilo lá que a gente vê muito em São Paulo, que é o jardinzinho que não serve para nada. Você andando na rua, você vê só cercas, porque não dá para colocar uma loja, aqueles edifícios são exclusivamente residenciais. De frente com um jardinzinho pequeno antes de chegar na edificação, que nem serve aos moradores, porque o que você vai fazer com aquele espaço? Enquanto para o pedestre servem só para dizer, tá vendo esse espacinho? Ele não é seu. Ele não serve para nada aos moradores, mas ele não é seu, porque ele está atrás da cerca. E ao mesmo tempo você tem a verticalização extrema. Então, quando se fala de densificação, que é muito benéfica para a construção de uma cidade sustentável, porque justamente ela permite que você resolva tudo a pé, e que o transporte público tenha viabilidade para operar, que é também muito importante, você tipo, acaba ficando com o pior nos dois mundos. Você sombreia a cidade, densifica demais, faz os prédios ficarem mais calmos, porque cada andar que você vai para cima você precisa reforçar a base dele e aumentar a fundação. Enquanto não necessariamente cria a cidade mais densa possível para os habitantes. Então, o Brasil também é realmente cheio de questões de urbanismo errado. Mas olha, nós moramos em Maringá. Quando eu viajo assim, eu reclamo muito de Maringá. Sério? Reclamo muito de Maringá.
eu sou maringaense, etc, eu conheço os problemas daqui, mas aí quando eu saio eu falo, isso aqui realmente é um paraíso. Tem os seus problemas, mas é uma cidade excelente para se viver. O trânsito funciona, ela é muito quente? É arborizada, saneamento, você não vê tanta pobreza na cidade, né? Assim, as pessoas têm acesso a muita coisa na cidade. Então eu acho que Maringá, pensando no contexto Brasil, é um modelo de cidade sustentável, colocando no contexto brasileiro. Eu sou que é um modelo de urbanismo. Cidade sustentável é difícil dizer alguém que é um modelo, porque justamente isso é um desafio global. Não existe a primeira cidade sustentável no mundo. E ela precisa existir nessa década. E a primeira vai ter que aparecer agora. A gente não pode esperar 20 anos. Não dá mais para olhar. Parei caralho que 10 anos. Então, a primeira cidade capaz de produzir, principalmente suas construções de forma sustentável, mas também os seus bens, serviços e embalagens, vai ter que surgir aí num período que eu considero curto de tempo. Mas na parte de urbanismo, Maringá mostra de que exigir a qualidade urbanística só pode acontecer no momento da construção. Do tipo, o que a gente vê em outras cidades do Brasil é que, por exemplo, constrói a rua do jeito que dá, deixa a calçada ser pequena. Tá tudo bem, só que não tá tudo bem. Se você não exigir, por exemplo, a arborização, já naquele conceito de aquele bairro está sendo aberto, você nunca vai recuperar isso depois. Deixar construir de um jeito errado é uma sina eterna para o município. E isso Maringá não deixou acontecer. Outras coisas também a gente percebe que são características interessantes, né? Do tipo, eu digo que Maringá é o sonho do britânico. Porque eles lá têm ruas extremamente estreitas, onde os carros só tem que dirigir com cuidado para não bater o seu retrovisor no papo do lado. E aí, quando a Companhia de Lideramentos veio para desenhar Maringá, eles disseram, a gente vai resolver tudo que a gente não tinha lá. A gente vai fazer até nos bairros residenciais ruas extremamente largas, a gente vai colocar arborização, a gente vai colocar lotes grandes, a gente vai realizar os nossos sonhos aqui no Brasil. E também por desenhar em cima das curvas de nível do município, isso resultou em não ter vários dos problemas, por exemplo, com justamente concentração de água em pontos específicos. Maringá tem um grave problema. O transporte público ainda não é algo solucionado em Maringá. Precisa ter uma solução de conectar periferia centro, não ter só um terminal urbano. Maringá precisa pensar nisso, né? É verdade. E eu esqueci que eu estou falando com o secretário. Agora que eu me toquei. É verdade. E, inclusive, eu acredito que essa questão do transporte público é, de novo, uma questão de olhar. A gente vai investir em modelos centralizados ou a gente vai apostar em coisas novas e descentralizadas? De novo, em Barcelona, eu vi o que era um modelo, por exemplo, de transporte público-privado em larga escala. O que é isso? Bicicleta elétrica. Então, lá eles fizeram uma malha de ciclovias realmente abrangente, chega em todos os pontos da cidade, e as bicicletas elétricas foram tratadas da mesma forma do transporte público, uma concessão. Quem opera tem que atender a todos os pontos. Ao colocar essa rede de bicicletas que só são utilizáveis pelos cidadãos, então a concessão é só para o cidadão, que abrange a cidade inteira, eles permitiam que, se você olhar no seu Google Maps, em muitos pontos, em muitos momentos, você vai ter a opção de andar de carro e ficar preso no estacionamento, que é a cidade europeia com mais veículos por habitante. Você tem a opção de tentar ir até o ponto do ônibus e esperar ele chegar e depois entrar no ônibus lotado para chegar onde você quer ir. Ou você tem a opção de ir em praticamente qualquer quadra da cidade, ir até a estação de bicicleta elétrica e pegar um veículo que é privado. Se você quiser parar no meio do caminho para comprar um salgadinho, você para. Ela é um veículo privado, mas que te permite sair de qualquer quadra da cidade e ir para qualquer quadra da cidade de forma direta, sem esperas. O resultado, o Google Maps
a forma mais rápida de se locomover na cidade é usar a bicicleta. Isso é muito mal, quer dizer, eu tenho uma resistência só à bicicleta em relação, por exemplo, eu vou tripinho. Eu fico pensando assim, um cara que mora na periferia, quase que a bicicleta seja elétrica, enfim, ele vai se deslocar ao centro. Quando ele chegar no centro, ele vai estar pincando, porque Maringá, por exemplo, faz 40 graus às vezes. Então eu tenho uma certa resistência para essa questão da bicicleta. Sem uma digo assim, porque eu acho que não se adequa à realidade desse meio. Eu digo que a bicicleta de pedalar realmente vai te deixar suor. Vai, por exemplo. Mas a bicicleta elétrica, olha, eu posso dizer que é mais refrescante do que você andar de carro, inclusive sem ar-condicionado. E com certeza é mais refrescante do que andar de ônibus. Depende do ônibus. Isso, ônibus também é importante. Também é importante investir no transporte público tradicional. É por uma diversificação de modais e integração entre eles que você cria uma forma dinâmica das pessoas se locomoverem na cidade sem precisar de um veículo privado, onde elas vão também botar todo o dinheiro e também estão precisando de uma vaga para estacionar isso e deixar esse carro 95% do tempo parado em algum lugar. E meu Deus, nós já temos conversamos muito, falamos, talvez teremos muito mais ainda para falar sobre esse assunto, mas eu gostaria que, para a gente encerrar essa nossa conversa, né, que de fato foi muito enriquecedora aqui com os nossos alunos, que você pudesse talvez deixar aí uma mensagem de como é que os nossos alunos, como é que o cidadão comum pode ele contribuir para que a cidade ou para que o lugar que ele mora, que nós estamos falando de alunos que estão espalhados pelo Brasil, né? Nós temos alunos até fora do país, de como ele pode ajudar ele, o cidadão comum, a se tornar uma cidade sustentável. E aí a gente encerra a nossa conversa hoje. Vou separar a sua pergunta em 2 pontos. Primeiro, da perspectiva do estudante, eu quero dizer, não pense que as mudanças vão acontecer daqui a 20 anos. Não pense que está ok você focar em se especializar somente no que está sendo feito até agora. Porque é justamente dos estudantes que a gente precisa dessa dedicação em pensar o novo. Depois que vocês saírem da faculdade, a faculdade é o último momento onde vocês vão ter essa liberdade de experimentar, de tentar pesquisar por coisas novas, tentar entender como as coisas poderiam ser diferentes. Depois que você sai da faculdade, você vai trabalhar para provavelmente alguém que vai te exigir fazer as coisas do jeito que elas já estão acontecendo. Então aproveitem desse momento e confiem de que é justamente agora que você deve se capacitar para fazer algo diferente. Pelo lado do cidadão, eu sinto que existe uma parte de responsabilidade do setor público de consultar o cidadão de uma forma mais eficiente do que é exigido por lei hoje em dia, que é a audiência pública e a nossa democracia, né, que é baseada em se digitar 10 números de 4 a 4 anos. Então, é necessário que o município faça questão de expor quais são as suas áreas e consultar a população sobre o que eles gostariam de ver naquelas áreas. Então, e a partir dessas informações que consolidadas, desenvolver, por exemplo, termos de referência para concursos arquitetônicos, que daí convidem os arquitetos do município, ou às vezes fora do município, para desenhar aquele espaço em cima do que a população pediu. Porque se você pula essa primeira etapa, que é perfeitamente legal hoje em dia, podem sair bons projetos, mas eles definitivamente não serão tão ricos quanto eles poderiam ser envolvendo participação popular. Então, usar as novas tecnologias, usar o que a gente só pode fazer hoje, que é comunicação instantânea, que é internet, que é inteligências artificiais, para coletar ideias da população de uma forma mais eficiente, que eu considero uma missão pessoal minha aqui nessa gestão, é extremamente importante, é uma responsabilidade do poder público convidar, porque senão o cidadão comum, infelizmente, do jeito que é o nosso sistema político, ele não faz parte da conversa. Além das 30 ou 40 pessoas que conseguem ir até uma audiência pública, quando o poder público decide realizá-las, o resto da população não é incluído de uma forma efetiva no planejamento da própria cidade
O deveria ser, tá na nossa lei. As pessoas têm direito à cidade e devem participar. Muito bem, mas muito obrigado pela sua presença aqui conosco, conversando com os nossos alunos, e acho que foi um momento de muito conhecimento, de muito debate, né? Um assunto que instiga bastante, que tem conteúdo para falarmos muito sobre isso. Então, muito obrigado pela sua presença aqui nesse primeiro episódio do nosso podcast. Eu que agradeço pelo convite. Professor Rodrigo, nos vemos então no segundo edição do episódio. Não posso nome, não sabemos ainda. Muito bem. E para vocês, nossos alunos, continuem acompanhando, sempre terá conteúdos muito bons para que vocês possam ter aí extracurriculares para aprender e para aprimorar o vosso conhecimento. Até o próximo episódio, nos vemos lá.